Pati, Iroko, Poli, tudo bem? Oi, Dai, tudo bem, Jé? Como estão as pequenas? Edna, Jaelcia. Oi, Ana, tudo bem? Quanto tempo, hein? Elô, Poli, Dalfiscar, olha, gente de vários lugares. Iroko, deixa eu ver, Marcíssima, linda, querida. Fala aí, Naishi, tudo bem? Ah, Ana, até marcou, tô aqui, né? Marcando presença, obviamente. Fabiano, Ursolino Viagens. Vamos ver. Igor, tudo bem? Ô, Naishi. Oi, chefa. Tudo bem? Dani entrou também. Tô aguardando o Carola entrar pra chamar ele aqui pra live. Oi, Clau, tudo bem? Ó, olha a caneca que eu trouxe pra beber o leite com café hoje, Clau. Pati, também presente aí do grupo. Evelo, tudo bem, Amanda? Edna também. Cadê o Carola, hein? A N18 em peso, tem representantes de várias gerações aí, ó. Tem da N16, N17, N18 e a N19 também. Né, Laide? Tudo bem? Flávio, conseguiu 2G. Ó, depois, boa noite, viu, Flávio? Maria? É a Cris. Oi, Cris. É que o nome aparece pequenininho aqui. Ó, o Carola. Deixa eu chamar ele aqui. Ah, o Carola entrou. Deixa eu chamá-lo. Oi, Lan. Elaine entrou também. Colegas aí de trabalho. Vamos procurar o Carola aqui. Aqui. Carola tá entrando. Chamei ele aí pra live. Olá. Tudo bom, Carola? E aí, Fábio, boa noite a todo mundo aí que tá junto, conectado. Olha, Carola, tem bastante gente conectada já. Tem 37 representantes de várias gerações aí. A N16, 17, 18, 19. Olha, o pessoal das antigas passando aqui para falar com a gente. Eu às vezes vou olhar para baixo, porque eu também abri aqui no computador para poder ler melhor. Então às vezes meu olho vai fazer isso, assim, mas tô aqui, tô para poder ler, porque a idade já... A idade já é implacável. Bom, enquanto o pessoal está entrando, seria até legal a gente comentar o que a gente está fazendo aí nesse momento de pandemia, né? Porque a gente vai falar um pouco aí do profissional, do trabalhador guia de turismo, mas é legal a gente introduzir aí com o que a gente tem feito. Eu vi aí que um paparazzi aí tem fotografado você fazendo atividade física. Além disso, eu vi que você tem feito. Pois é, que eu acho que para a gente poder passar por esse momento, a gente tem que manter a cabeça e o corpo em ordem, né? Então, de fato, a gente está buscando fazer atividades físicas aqui, criando, né? A Michelle é fotógrafa, então a gente está tirando fotos, estamos, enfim, produzindo coisas. Eu acho que esse momento a gente tem que organizar uma rotina também de criação, de produção, porque se a gente não pode fazer isso no mundo lá fora, vamos fazer isso no mundo aqui dentro, né? Verdade. E de algum modo tentar transbordar a partir das ferramentas que a gente tem disponível hoje, né? Exato, exato. E acho que isso tem bastante a ver com o que a gente vai conversar, algumas coisas que a gente vai falar da live de hoje sobre o momento que os guias de turismo estão vivendo, né? O guia de turismo, ele tem uma característica fundamental do trabalho no turismo, que é um trabalho em loco e em deslocamento. Então, em momentos como esse, ele é o primeiro que vai ser afetado nessa situação toda, né? E isso não significa também ficar parado. Então, quais são as possibilidades que o guia de turismo tem nesse momento de continuar em movimento, mesmo sem poder trabalhar? Ô, Davi, o pessoal está comentando aqui que está tendo eco da sua janela.
a sua janela, talvez seja o volume do computador, ou eu estava assistindo outro dia uma live, era porque a pessoa estava usando fone de ouvido. Não sei se seria isso. Eu fechei o do computador, melhorou ou não? Senão é o Pra fone. mim, tá sentindo som ruim. As pessoas que Eu ouço pontuaram também aí... um eco também meu, deixa eu ver. Melhor assim, sem fone de ouvido? Bom, eu não estava escutando, para falar a verdade, o eco. Ah, o pessoal disse que melhorou. Pra mim também melhorou, meu fone tava me causando problemas. Então vamos sem fone, tudo certo. Beleza. Bom, eu não sei se todo mundo que está participando, a gente já tem 50 pessoas online, se todos nos conhecem, acho que a gente podia se apresentar, porque eventualmente alguém conheça um de nós dois e não ambos, a gente podia começar se apresentando, né? Por favor, pode começar. Bom, meu nome é Fábio, para quem não me conhece, eu costumo dizer nas redes sociais que eu sou professor, pesquisador, ativista e folião. Não necessariamente nessa ordem, né? E tô até pensando em mudar, porque agora como eu terminei o doutorado, acho que eu vou mudar o pesquisador por escritor, porque eu continuo escrevendo, seja em jornal ou em blog. E sou professor no Senac Aclimação, trabalhando nos cursos na área de hospitalidade, no guia de turismo. Sou bacharel em turismo, turismólogo, e aí a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esses assuntos. Carola, sua vez. Muito bem, então sou colega do Fábio, do Senac, dos cursos da área de hospitalidade, principalmente o curso de guia de turismo, e também os cursos da área de arte e cultura, os cursos de contação de história, oficina de teatro, porque além da minha formação como guia de turismo, turismólogo, também tenho uma formação da área artística, sou ator, produtor cultural, e na minha atuação como guia de turismo, acabei cruzando essas duas áreas. Eu hoje em dia trabalho, estou especializado em passeios cênicos, então só uma maneira de conseguir cruzar as minhas duas áreas de atuação. Eu trabalho como guia de turismo há mais de 15 anos, por 10 anos fui da diretoria do sindicato dos guias de turismo, então me interessa bastante sobre esse movimento do mercado, como o setor se estrutura, se organiza e como que as políticas para dentro do guia de turismo e organização do trabalho se estruturam, porque acho que isso é um caminho bem importante para o guia de turismo poder desenvolver a sua atuação. Sim. E aliás, até aproveitando, antes de comentar aí do som, que o pessoal ainda está reclamando que está falhando às vezes. Não sei se é a internet, mas algo que é interessante o pessoal que está aí na página vê, no perfil até do Carola, tem os trabalhos dele enquanto ator, fotografias, é legal até acompanhar esse trabalho que ele faz, além de guia de turismo, como ator, enfim. E, Carola, acho que você fala mais alguma coisa, porque, a Elaine falou que pra ela tá normal, pra mim também. Talvez seja a conexão mesmo, a internet. Ou porque, o Carola... O Naish, Naish Tech. Ele tá falando assim, Carola, me parece que você tem 2 microfones simultâneos. Então, mas eu tô com um só. Inclusive, eu desliguei aqui o do computador para virar o som. Olha, algumas pessoas dizem que tá normal. Eu vou tentar o fone de ouvido, não. Ver se melhora com o fone de ouvido. Melhorou? Bom, pra mim sim. Pra mim melhorou. Eu acho que se talvez você colocar um fone de ouvido, não tem retorno do meu áudio aí no seu próprio celular. Você quer fazer um teste? O duro que se eu colocar o fone, eu não sei como, porque o meu celular ele tá tipo num suporte que eu não consigo colocar o fone de ouvido, ele vai ficar torto. Ah, entendi, tá. É porque eu acho que quando sai tem sempre um retorno do áudio. Eu tô me ouvindo, talvez o meu áudio sai do seu celular já entra de novo e eu... Tá, mas a Clau que tinha comentado que tava com eco, ela falou que melhorou. E a Elaine também comentou. A Elo, enfim, vamos continuar aí da sequência, porque a gente tem um tempo aí precioso para conversar aí sobre a atual conjuntura, enfim. Legal, muito bem. Eu acho que... Sejam todas... Fala. Diga. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindo a todo mundo.
vai falar aí sobre o profissional, o trabalhador guia de turismo diante aí dessa pandemia internacional. Legal. Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode colocar em pauta para conversar, e o pessoal aí se quiser comentar também, o pessoal que já está no mercado, como é que está sendo, como é que vocês estão sentindo para a categoria de guia de turismo esse momento, né, de distanciamento social e de paralisação praticamente total do mercado do turismo? Enfim, eu acho que é importante pensar, né, como é que os guias de turismo se preparam ou se prepararam para esse momento, mesmo ele sendo absolutamente imprevisível, né? A gente não imaginava chegar nesse ponto, mas como que estão aproveitando o seu tempo disponível nesse momento e se estão fazendo planos para quando isso tudo retornar. Uhum. Eu vou até comentar algo a partir do que eu tenho notado aí de comentários que as pessoas têm feito na atual conjuntura. E eu penso que tem duas frentes aí para a gente pensar. Primeiro, que essa pandemia ela nos pegou de surpresa, né? Há de se pensar se esses profissionais autônomos tinham um planejamento financeiro a ponto de, na atual conjuntura, eles poderem se manter, se eles tiverem uma agência própria, por exemplo, em que eles operam e que daí eles já tinham um capital aí guardado, enfim. Mas a gente sabe que, majoritariamente, os profissionais guias de turismo, eles trabalham como autônomo. Então, eles se viram ali numa situação de tensão, né? Porque o turismo é um dos setores que mais tem sofrido aí com a pandemia, uma série de impactos, né, na economia turística, e o trabalhador tem se sentido aí muitas vezes sem saber o que fazer, né? Meio perdido. E aí algo que eu vi em alguns grupos de guia de turismo, as pessoas compartilhando uma petição, né, a partir de uma consulta pública que o Senado Federal estava fazendo, porque foi encaminhado um projeto de lei, que é o 873 da Câmara dos Deputados, que é uma lei complementar à Lei 13.982, que amplia o auxílio emergencial para a categoria de guia de turismo e agente de viagens. Então, essa é uma primeira coisa. Esses profissionais pressionarem o poder público para que reconheça esse profissional autônomo nessa situação de vulnerabilidade que ele se encontra. Então, ampliando aí a lei, os beneficiários, e tem outras categorias, como, por exemplo, caminhoneiros, mas a gente destaca aí o guia de turismo e o agente de viagens. Além disso, eu acho que é importante a gente pensar em como pressionar as empresas privadas também, porque elas usam do trabalhador, fazem dele parte ali da sua cultura organizacional, e nesse momento de desafio, né, em que a gente se depara, é importante que essas empresas também apoiem da maneira que elas puderem esses profissionais liberais aí, esses autônomos. Eu vou dar um exemplo aí da maior operadora e agência de viagem do Brasil, que é a CVC. Se a gente pegar os relatórios lá publicados pela Valor Econômico do Globo, a gente vê que só no terceiro trimestre, sem contar o primeiro, segundo e o último, que eles não divulgaram porque teve um problema contábil lá, a CVC lucrou 132 milhões de reais. Se ela dividisse esse montante, que foi o lucro, só do terceiro trimestre e não do ano todo, nas suas 8.720 aproximadamente agências que ela tem, credenciadas e exclusivas da CVC, ela daria aproximadamente 15 mil reais para cada trabalhador. Claro que isso é uma questão, assim, às vezes até um pouco utópica, mas eu acho que é importante a gente tensionar que nesse momento, além do Estado, né, do poder público, dar esse suporte, as empresas elas têm uma contrapartida nisso, né? Se os trabalhadores são necessários para que ela lucre, nesse momento de crise, não é só o prejuízo que vai ser socializado, a gente também tem que compartilhar aí os ganhos, né? E uma empresa que tem um capital aí tão grande, ela poderia compartilhar nesse momento de crise com os seus colaboradores. Isso é uma reflexão. Para não me estender muito, a outra dimensão que eu colocaria para reflexão é aproveitar esse momento para usar as ferramentas disponíveis na atual conjuntura, né? Fazer pesquisa, então formar rede. Eu estava até conversando com a Clau, beijo Clau, do Guia de Turismo N18,
E a gente estava falando sobre isso, né? O que fazer nessa atual conjuntura? É realmente pesquisar aí, aumentar repertório para construção de narrativa, fazer parceria, buscar novos estabelecimentos que tenham a possibilidade de receber esse novo turista e usar dessas plataformas que a gente tem disponível como eu mesmo fiz. Eu desengavetei um projeto que eu tinha de alguns anos atrás, que era uma agência de turismo pedagógica, e eu estou compartilhando conteúdo que um tempo eu fiz na minha página pessoal, mas transformando isso num material profissional, em que eu posso usar como guia de turismo, como um multiplicador aí de memória, informação, como um educador social, a partir do Instagram, que é a Peripatur. Então, são alternativas que eu tenho diante dessa atual conjuntura. E fazer como nós estamos fazendo aqui, né? Criar conteúdo para, no ambiente virtual, as pessoas possam acessá-lo, enfim. São estratégias, são essas duas dimensões, né? Aproveitar o que tem disponível e pressionar os atores aí em cena para que esse profissional ele não esteja nessa situação de vulnerabilidade em que ele está, né? Porque a pandemia era inesperada. Eu concordo, realmente. Eu fiquei pensando esses dias, né? Acho que o último momento mais significativo para o turismo que a gente teve antes disso foi o Carnaval, né? E se a gente pega o período do Carnaval, que a gente tem espaços de grande aglomeração de pessoas, e é um período muito importante para o turismo no Brasil, se nesse período do Carnaval a gente tivesse assistido um filme sobre uma sociedade, né, que as pessoas não podem mais se encontrar, se tocar para cumprimentar, usar máscara, ir ao mercado, chegar em casa, tomar um banho, dar um banho no pacote de arroz, né? Tem uma série de novos hábitos que essa sociedade tem. Se a gente olhasse isso há 2 meses atrás, seria quase que um universo distópico, né? É algo quase que ficcional. E a gente está vivendo isso agora, né? Então a gente não imaginou que chegaria nesse ponto. Sempre trabalho em sala bastante com os alunos, quando a gente fala sobre a carreira de autônomo, né, sobre como projetar a guia de turismo, de se organizar bastante, de se estruturar com a captação de trabalho, com o relacionamento com o mercado, com a inovação na maneira de trabalhar e nos roteiros criados para ele mesmo, né, para poder se manter no mercado de forma diferente, de forma especial, e também dentro da estrutura, né? Então, como que você se organiza entre altas e baixas temporadas, e principalmente dentro da questão financeira, né? Como é que você se organiza para eventualmente períodos de baixa temporada você poder sustentar sem nenhuma entrada. Agora, em momento nenhum a gente podia imaginar que esse período de baixa ia durar tanto tempo, né? E eu digo tanto tempo porque não é só até hoje que a gente está contando. Alguns relatórios de estudos sobre o mercado turístico que várias instituições lançaram, a FGV inclusive, eles estão estimando que o mercado turismo vai voltar a se aquecer aqui, né, ao final de 12 meses. Quer dizer, passaram 2, a gente ainda tem mais 10 meses para que o turismo volte a mostrar alguns sinais de largar os respiradores, né? Então, de fato, pensar assim, acho que poucos profissionais se organizaram e têm estrutura para aguentar sem entrada, sem recebimento, sem renda por 12 meses. Agora, por um outro lado, a gente vai ter políticas que vão auxiliar, porque a gente não está falando de situações esperadas e previstas, é um grande inesperado, é um grande algo que a gente não imaginava, né? Então a gente tem que se apoiar também nas políticas. Então, de fato, conseguir esse auxílio, né, para a categoria de guias de turismo, ampliar essas possibilidades é fundamental. Agora, por um outro lado, sem pensar nessa questão financeira, mas entender como que a gente pode aproveitar esse momento, eu acho que a tecnologia tem aberto diversas possibilidades para a gente entender como utilizar ela como ferramenta de trabalho, né? Primeiro que nesse momento, não só os guias de turismo estão sofrendo, mas todos os equipamentos turísticos. Então, muitos museus que estão baixando a sua visitação acabaram abrindo, né, o seu acervo virtualmente, instituições de ensino abrindo cursos, né, por cursos que eram pagos nesse momento para fazer gratuitamente, o Senac é um deles, né? Então, acho que aproveitar esse momento para formação. Se quando a gente às vezes lança um curso para os guias de turismo já formados e eles não participam, dizendo que eles estão trabalhando, né, e não tem tanto tempo livre,
tempo livre agora não vai faltar. Então eu acho que aproveitar esse momento para se capacitar. Se capacitar nos conteúdos necessários para o guia de turismo. Então estudar a temática que você se especializa, história, arte, cultura, arquitetura, natureza ou qualquer uma delas. E também estudar essas novas ferramentas tecnológicas, né? Então, como que eu vou me instrumentalizar para essas novas possibilidades de conferência, de chamadas, de contatos, porque a gente pode continuar utilizando, e acredito que vai continuar utilizando essas ferramentas para frente. Então, é uma dúvida muito frequente dos alunos do curso de guia, né? Como é que eu vou me preparar para levar um grupo para um lugar que eu nunca fui? Hoje em dia, com as ferramentas tecnológicas, a gente consegue explorar bastante esses destinos que a gente nunca esteve presencialmente para poder se munir de informações. Então, esse eu acho que é um caminho. O outro é aproveitar esse momento para se estruturar no mundo virtual enquanto profissional, de fazer ele uma vitrine. Então, como que você pode organizar suas redes sociais, organizar um material para constantemente se mostrar na rede, para quando o turismo reaquecer, as pessoas terem você em primeira memória, né? Como é que você se mantém na cabeça das pessoas quando elas falarem, legal, vou voltar a viajar, quero voltar a fazer o passeio, quem é o guia? Aquele que ficou fazendo divulgação do trabalho dele enquanto estava tudo parado. Isso acaba fixando. Então, acho que tem algumas ações que é possível de se manter nesse momento de suspensão de trabalho, que a gente vai colher alguns frutos lá na frente. Talvez não colhe agora, mas vai colher depois, né? Sim. Ô, Carol, enquanto você estava falando, eu fui lendo alguns comentários. Deixa eu levantar aqui pro... Embananei aqui. O Rick, ele tinha comentado que, de fato, para o guia de turismo é difícil fazer esse planejamento financeiro, justamente por ele ter essa gestão autônoma dos seus recursos e muitas vezes ele ganhar o suficiente ali para ele viver, sobreviver, ele não consegue guardar um dinheiro suficiente para uma eventualidade. Então, esse é um cuidado. O Ivan, que só para comentar, essa não é a realidade só do guia, né? Isso aqui acho que é uma realidade da grande maioria dos brasileiros. Acho que tanto por uma questão de problemas sociais que a gente tem, né? De desigualdade, de distribuição de renda, quanto também por uma defasagem que a gente tem de educação financeira. Acho que são dois pontos que não concorrem entre eles, mas se complementam, e a gente vai encontrar isso em muitas outras ocupações e profissões. Sim. Tanto é que eu acho que nesse momento ele vai ser até oportuno para a gente diminuir o consumo, porque as pessoas não estão podendo, né, consumir da forma que como consumia antes, e vai identificar, perceber que não necessariamente precisa daqueles produtos, serviços, etc, né? Exato. Talvez aprendizado até para a gente fazer uma educação financeira e pensar em se reestruturar aí, né? O Ivan, ele traz uma perspectiva aí otimista, ele acredita que era algo que a gente estava conversando, a Clau, aluna, né, do guia de turismo, de uma possibilidade de todas essas pessoas que estão em quarentena agora, tendo que ficar em casa, se tornarão público em potencial para a experiência do turismo, né? As pessoas vão estar cheias de desejos, né, e vontades por viajar, conhecer outros lugares. Então, a gente pode olhar com esse olhar otimista. Em se tratando de política pública, que até o Carola comentou, eu tinha mencionado, só para reforçar, o projeto de lei lá, que é a ampliação dos beneficiários, ele está para sanção do presidente. Ele não foi aprovado ainda, então a gente ainda está aguardando. Eu acessei a página do Senado hoje, ainda precisamos aguardar. Depois a gente vai postar o número certinho para quem queira acompanhar aí, se o guia de turismo ele foi contemplado, e aí ele poder um benefício de R$600, que a gente sabe que é uma ajuda de custo, né? Porque não chega nem próximo do salário mínimo. Imagina um guia de turismo que mora numa cidade turística, que o custo de vida é alto, para ele se manter com R$600 é realmente uma ajuda. E, Carola, você comentou aí de um novo turismo que que vai se constituir, né? Como que você vê a condução, né, e o guiamento nesse novo turismo que vai emergir? Como que vai ser esse contato, né, com os fornecedores, parceiros, a formatação dos roteiros? Quais são as adequações que você imagina para esse novo cenário? Tem as que eu imagino e tem as que eu nem imagino.
Porque eu acho que a lógica é a mesma da pandemia. A gente nunca imaginou chegar nesse ponto e chegamos. Então eu acho que a gente não pode também duvidar de nada daqui para frente. Conversando com algumas pessoas e lendo muitos artigos e assistindo também pessoas, entrevistas, às vezes a gente olha para uma primeira proposta que a pessoa faz, mano, isso é muito absurdo. Mas se a gente para pensar, esse absurdo ele começa a se aproximar cada vez mais do real, né? Algumas ações necessárias. Eu acho que em primeiro ponto, para que as pessoas possam sair de casa, né? Como alguém aí comentou, né? As pessoas vão sair com um desejo muito forte de viajar, eu concordo. Mas esse desejo ele vai ter que estar apoiado por uma sensação muito grande de segurança, né? Eu não sei se das pessoas que estão assistindo a gente, alguém tem relato de uma pessoa próxima que pegou coronavírus. Eu tenho relato de algumas pessoas, amigos e parentes de amigos que estão, que alguém está. Então, cada vez mais a gente percebe que o negócio é sério mesmo. Assim. Então, acho que a gente vai ter que ter um suporte para esse desejo de sair às ruas e de explorar o mundo. Ele vai ter que ter um suporte de segurança muito grande. Então, o mercado, o governo, a sociedade, a área da saúde, a ciência, vai ter que dar para a gente essa sensação de segurança muito forte. Sem ela, a gente não volta a sair às ruas de forma tão ampla e tão livre. Num segundo momento, a gente vai ter que pensar em readequações na maneira de se realizar os produtos, de se realizar os produtos turísticos, né, deles serem executados. Algumas eu acho que vão ser transitórias e outras eu acho que podem ser permanentes, né? Pensando nas permanentes, eu acho que vai estar essa nova conduta nossa sobre a segurança da nossa saúde, né? Então, mais uma vez, pensando no cotidiano, às vezes a gente olha para uma ação que está fazendo hoje e vê que ela não é tão absurda, né? Então, essa história, por exemplo, de chegar do mercado, né? Comprei lá uma latinha de alguma coisa, chegar em casa e limpar ela, não é só uma obsessão, né, com o vírus, mas seria também uma atitude inteligente de limpeza, porque para essa latinha sair lá da fábrica e chegar na minha casa, ela passou por muitos lugares, muita gente pegou ela na mão, sei lá em que chão que ela rolou antes de ser colocada na prateleira. Então não é uma atitude absurda, extrema. Então, de repente eu olho para falar, não, eu posso incorporar isso na minha vida, mesmo quando passar a pandemia, eu posso continuar limpando os produtos antes de colocar no armário da minha casa. A mesma coisa pode acontecer com o turismo. Então, esse conhecimento que a gente está tendo sobre novas maneiras de cuidar da saúde, de ter atenção com a higiene, com a limpeza das mãos, com a limpeza dos ambientes, os hotéis com a higienização dos hotéis, o restaurante com a higienização dos restaurantes, todos os lugares, eu acho que isso é uma coisa que pode ficar, entende? Isso é uma coisa que pode ser permanente, talvez não tão obsessivo quanto a gente está hoje, mas também não abandonar, né? Não abandonar esses novos hábitos de cuidar da saúde com mais atenção. Agora tem acho que os que são temporários, né? Então acho que temporariamente tudo vai ser diminuído em escala, né? Então eu acho uma atitude que ao mesmo tempo ela não é o ideal, não é a força total que todo mundo quer voltar, mas eu acho que por um momento transitório todo mundo vai ter que diminuir a capacidade de carga. Então acho que os hotéis devem voltar a funcionar sem ocupação total, acho que os restaurantes devem voltar a funcionar presencialmente, né? Muitos estão trabalhando com delivery, mas vamos falar de turismo, né? Levar um grupo para almoçar no restaurante, jantar sem capacidade total, os meios de transporte voltarem a trabalhar sem capacidade total. Então, o grupo dos guias de turismo também sem capacidade total. Então, se antes eu guiava um ônibus com 40 pessoas, então vamos num período transitório, às vezes colocar no ônibus 20, 25 pessoas. E talvez a gente possa pensar em fazer um mapa de ônibus. Então, em vez de sentar todo mundo junto no ônibus, a gente vai pulando fileiras para manter um certo distanciamento até a gente ter certeza de que a disseminação do vírus está controlada. Um restaurante que comportava 100 pessoas, limitar a entrada em uma capacidade menor. Eu não quero me arriscar em falar em números, mas a gente pode rascunhar alguma coisa, não sei, pensar às vezes num primeiro período de transição, trabalhar com uma capacidade entre 30% e 50% do total e num segundo momento entre 60% e 70% até voltar para uma ocupação de 100%. Não sei, estou imaginando, né? Por parte dos guias de turismo, eu acho que vai ser muito importante o trabalho de orientação aos turistas sobre essa conduta. Então, como é que a gente pode se comportar, né, na maneira de se relacionar entre o grupo, dentro dos atrativos, também cuidar dessa saúde.
E aí eu acho que o guia de turismo, como em qualquer orientação que ele tem que dar para o seu passageiro, nessa também ele tem que ser muito assertivo. Então a gente tem que estar atualizado com esses comportamentos de segurança. Então, entender de maneira científica como é que o vírus se propaga, quais são as medidas necessárias, como é que a gente evita, como é que a gente constata se uma pessoa está suspeita de ter o coronavírus, tem sintomas, quais são os sintomas, para onde que eu encaminho essa pessoa. Então, conhecer esses protocolos de segurança também vão ser importantes para esse sujeito que está liderando um grupo. Né? Eu acho que todos os ônibus a partir de agora vão ter um equipamento obrigatório, que é aquele dispenser de álcool logo na entrada do ônibus, né? Então subiu no ônibus, tem um dispenser, entrou no ônibus, passou, desceu do ônibus, passou, né? Higienizar as mãos com mais frequência. Acho uma coisa muito estranha a gente ficar todo mundo no ônibus de máscara. Então acho que a partir do momento que puder ser abandonado o uso da máscara, a gente vai ficar numa situação mais confortável, né? Porque, não sei, mas às vezes andando pela rua, indo ao mercado de máscara, a gente sempre olha para as pessoas com desconfiança, né? Porque eu acho que quando a máscara for abandonada, a gente vai poder ficar um pouco mais tranquilo. Eu tenho ouvido alguns lugares, algumas empresas já estão praticando isso e não vejo algo impossível de acontecer no turismo, de ter dentro dos equipamentos de viagem aquele termômetro infravermelho que você só chega perto, encosta, né, na cabeça da pessoa e afere a temperatura. Então isso é uma maneira da gente ver, né, se de repente alguém está com um sintoma, né, a temperatura, que é o principal sintoma do coronavírus. Pensando em situação... Tem feito, né? Desculpa? Que é o que os supermercados têm feito, né? Sim. Usar esse equipamento aí para aferir a temperatura, de modo que dá para prevenir alguma coisa, orientar. Eu até estava pensando nesse sentido mesmo, né? O quanto vai demandar do guia de turismo, né? Essas orientações conforme uma prescrição científica, né? Seja o uso adequado da máscara, né? Hoje eu precisei ir à farmácia e na frente do banco tinha um cara na fila, respeitando até 1 metro mais ou menos de distância, e ele estava com uma máscara no queixo. Qual era o sentido dele estar com a máscara ali, não está protegendo o nariz dele e mesmo a boca, porque ele poderia falar lá e soltar os perdigotos lá, e ele não estava usando adequadamente. Então, essas orientações vai fazer parte também de um script do guia de turismo. E eu vi também uma reunião lá da Faculdade de Medicina em que eles estavam planejando, né, as ações na área externa do hospital, justamente porque os espaços internos aumentam a probabilidade de contágio, enfim. E aí eles estão... O posicionamento do grupo vai impactar também. Todas essas escolhas, essa atenção do guia de turismo vai ser essencial nessa condição pós-pandemia, né? Esse era um outro ponto que eu ia entrar. Então, a reconfiguração dos roteiros. Então, também de maneira transitória, num primeiro momento, eu acho que a gente vai ter roteiros para espaços abertos, né? Então, andar pela cidade, visitar a cidade, até porque acredito que também os equipamentos turísticos atrativos, os equipamentos culturais também vão voltar aos poucos, limitando a capacidade de carga. Então, eventualmente, os roteiros para áreas abertas vão ser os primeiros a se movimentar. Então, acho que os guias que trabalham com o receptivo, que atuam nos walking tours, os passeios a pés, eu acho que vão ser os primeiros a sentir essa retomada. A gente pode falar mais para frente depois, mas só pensando agora, dentro dessa ideia dos espaços abertos, alguns segmentos vão voltar primeiro. Os segmentos que trabalham em áreas abertas. Então, o turismo rural, o ecoturismo, né, esse turismo de contemplação, turismo de bem-estar, eu acho que são os roteiros que vão sempre pensar nesse cuidado do corpo e da mente e de lugares abertos. Então, bem, todas essas questões, grupo reduzido, novas práticas, novos cuidados, enfim, são algumas medidas que vão ser importantes para a gente iniciar essa retomada, e os guias de turismo têm isso. Então a gente sabe, por exemplo, tem muitos guias que só trabalham com emissivo. Se eles esperarem o emissivo retomar para poder voltar a trabalhar, pode ser que eles fiquem parados mais tempo. Então tem que se adaptar e vir para o receptivo, atuar no walking tour. Então, eu acho que essa é uma preparação importante. E daí até construindo nesse momento oportuno repertório para isso, né? Já que tem o tempo disponível para pesquisa aí, investigar, inclusive conversar aí com atores aí do local para enriquecer o repertório, se torna estratégias importantes aí para o guia de turismo, né? Exato.
Acho que tem algumas perguntas interessantes. O pessoal está comentando o que a gente está falando. Será que tem alguma coisa aqui, ó? Roteiro. Quem está perguntando? Roteiros virtuais, com experiências virtuais que levam novos conhecimentos. Eu acho que os roteiros virtuais eles vão servir como uma ferramenta para a gente aprimorar o conhecimento de um lugar que vai alimentar e instigar nossa vontade de fato ir para lá, né? Eu ainda sou um fiel do turismo pressupõe deslocamento, né? Sem se deslocar, sem se mexer, sem sair daqui para lá, a gente não faz turismo. Então, todas essas ferramentas virtuais que a gente está tendo, elas vão alimentar a gente, elas vão ajudar a planejar as viagens, elas vão ajudar a gente a cada vez ter mais conhecimento do destino antes de ir para lá. Mas nada substitui o contato real com o destino e as sensações que a gente tem quando vai para determinado lugar. Então, não sei se a gente vai conseguir mudar, né, de turismo real para turismo virtual e ficar satisfeito com isso mesmo. Eu duvido bastante. Uhum. E até a Ana Cassiano, que mesmo antes dela fazer o curso de guia de turismo, ela já tinha um blog em que ela compartilhava sobre viagens. Ela até reforçou que é uma oportunidade nesse momento de alimentar essas plataformas, sites profissionais, né? Sim. Alguém também comentou algo interessante aqui, quando a gente falou de redução da capacidade de carga, grupos menores, de que provavelmente os produtos fiquem mais caros, né? Então, um hotel, quando não está operando em 100% da sua capacidade, ele vai ter que aumentar a tarifa para poder pagar seus custos fixos, a mesma coisa um restaurante, e os roteiros, como todos os pacotes. Sim, provavelmente fiquem no início um pouco mais caro, a não ser que também a gente tenha algum tipo de subsídio para esse momento, né? E subsídio não necessariamente é um patrocínio, mas impostos, uma diminuição da carga tributária. Pode ser que em determinado momento a gente tenha um pouquinho de inflação no preço dos produtos, mas eu acho que depois isso vai ser corrigido, vai ser nivelado. Mas também debati isso esses dias com alguns colegas, algo interessante, que a gente falou assim, mas vai ter de repente uma guerra tarifária, porque quem oferecer o menor preço, de repente vai pegar os clientes. Acho que isso não é nem interessante nem saudável. Não é interessante porque matematicamente a conta não vai bater. Se você baixar o preço, você não paga os custos de um produto. E se você baixa o preço, significa que você aceita trabalhar por aquele valor. Então, pensando mais no guia de turismo, se a gente baixa o nosso preço, eu acho que depois pode ser difícil retomar para um patamar saudável de cobrança. Eu tenho preferência por facilitar, né? Então, se uma agência me contrata e eu não abaixar muito o meu valor, posso até negociar um pouco, mas não drasticamente, posso negociar esse recebimento. Não receber agora, receber num prazo, receber às vezes parcelado, assim como ela também está recebendo dos clientes de forma parcelada. Eu acho que a gente pode tentar adequar isso, mas barganhar e guerra tarifária, acho que todo mundo perde. Uhum. Só um comentário, entrou aí na nossa live a professora Val, lá de Jundiaí, também atua no turismo. Val, depois a gente vai salvar aí a live, vai ficar disponível e a gente pode compartilhar também por outras plataformas. Algo interessante para a gente pensar nesse novo contexto, né, a condição do profissional, do trabalhador do turismo, é como ele vai fazer essa mediação pós-pandemia. E tem algumas questões para a gente pensar, né? Muitos segmentos aí, como a Carola comentou, que a gente vislumbra, a gente até estava conversando antes de pensar, né, na concepção aí da live, que algumas, né, áreas, né, alguns segmentos, eles tendem a ter mais visibilidade e ascensão no pós-pandemia, como o ecoturismo, inclusive com a possibilidade de trabalhar a educação ambiental numa perspectiva holística, da gente pensar como que as populações humanas, elas são atravessadas por questões ambientais, sociais, humanitárias, globais. Então, pensar esse sujeito a partir de uma análise, uma mediação, por meio da educação ambiental, que não se resume a aspectos ecológicos, certamente vai ser uma das premissas e uma das demandas que esse profissional do futuro, aí pós-pandemia, vai responder aí. As pessoas vão estar com uma série de anseios de pensar nesse lugar como lugar seguro ou inseguro,
o que faz parte, né, desse repertório que o guia vai trabalhar. Eu estava pensando, né, nesse momento de pesquisa, algo muito importante para o guia de turismo é o filtro, porque diante de múltiplas pandemias, eu inclusive vi algumas plataformas compartilhando informações como, por exemplo, que o vírus do Covid foi uma construção de laboratório dos chineses. Imagina um guia de turismo falar sobre isso com um grupo, reforçando xenofobia, né, esse preconceito ao multiculturalismo, todos esses cuidados, né, onde ele busca informação, né, para fazer sua narrativa, sua mediação, vai ser extremamente importante nesse novo momento, né, em que as pessoas, como sempre, né, vão estar interessadas nas informações e nas informações verídicas, verdadeiras. Então, uma plataforma científica, livros, né, de história, portais confiáveis são necessários para a construção dessa narrativa. Outra tendência que eu acho que é importante, que a gente pode trabalhar, é o turismo de base comunitária, que eu falo muito nas salas de aula, no curso presencial. Essa formação de rede é muito importante quando a gente não vai ter esse turismo massivo tão forte num primeiro momento. Esse receptivo que eu posso fazer com pequenos grupos, articulando vários atores sociais da comunidade local, é uma estratégia de gerar a economia, claro que com cuidado também de não ser transformado também num neoliberalismo progressista, que daí, na verdade, eu só uso daquela comunidade como um produto e não faço dela uma protagonista. Por isso que o papel do guia de turismo ali nessa atividade é essa pesquisa, essa aproximação sincera, genuína, reconhecendo a alteridade do outro e dialogando, né? A pandemia, ela traz uma reflexão filosófica e leitura de mundo muito importante para a gente enquanto profissional que lida com essa diversidade, com esse multiculturalismo, né? Que é o respeito, eu compartilhar as riquezas, né? O que eu tenho de valor social, são experiências importantes que essa pandemia nos ensina e dá caminhos para a gente pensar novos hábitos, valores que vão ser muito importantes nesse momento pós-pandemia, né? A gente precisa tanto, e aí a gente tem várias, né, para fazer. Nesses últimos tempos eu tenho assistido lá aquela série da Netflix, Nosso Planeta Terra, né, que tem o episódio das águas, animais. Se a gente pegar esse último século, ele foi crucial, assim, foi para a redução e quase extinção de quase todas as populações animais do planeta Terra, seja nos oceanos, seja os mamíferos, anfíbios. Ou seja, a gente precisa ressignificar essa lógica de vida. E o turismo, como essa ponte aí reflexiva, né, entre cultura, ambiente, é uma estratégia importante. São valores